Agora nós vamos entrar nos detalhes das divulgações das provisões. O que eu preciso divulgar em notas explicativas relacionadas a provisões, tá? Então, para cada classe da provisão, obrigatoriamente eu tenho que divulgar uma breve descrição da natureza da obrigação e a época esperada que qualquer saída de caixa ou benefício econômico futuro relacionado a ela irá ocorrer, né? Então, esse é o primeiro requisito. Divulgar uma breve descrição da natureza da obrigação e a época esperada que vai sair caixa. Uma indicação das incertezas quanto ao valor ou à época dessas saídas. Sempre que necessário, divulgar as principais premissas adotadas para estimar o valor. Então eu preciso divulgar para o usuário da informação, escrever nas notas explicativas, como que foi que eu cheguei nesse cálculo. Foi através dos consultores jurídicos, foi através de um estudo matemático, foi através de premissas, através do histórico, o que eu fiz para poder quantificar essa minha provisão, né? E o valor de qualquer reembolso esperado, apresentando o valor reconhecido de qualquer ativo resultante. E também, se eu tenho lá uma provisão, eu dei exemplo para vocês lá, de R$400 mil, né? E eu vou ter um reembolso de 150, na hora que eu estou divulgando para o mercado, detalhando isso em nota explicativa, eu faço uma correlação. Eu comento, olha, dos R$400 mil de provisão para a contingência que está lá no passivo, eu tenho um seguro, eu tenho um reembolso, eu tenho uma solidariedade de um terceiro que vai assumir 150 mil. Então aquele meu reembolso no ativo, ele está condicionado a essa minha provisão no passivo e quando você faça uma leitura pelo valor líquido, tá? É isso que a norma pede e nos obriga a fazer. E eu também tenho que apresentar as variações que ocorreram nessa provisão para cada classe de provisões do período, tá? E ela inclui ali algumas condições que eu tenho que fazer e apresentar para o mercado. Isso não é porque a gente olha nas demonstrações contábeis aí de empresas que publicam os seus números, né, suas informações, que é bonito, é legal, uma vez eu vou fazer também. Não, tudo isso é divulgado porque tem a exigência da norma. Então nós, auditores, né, eu na figura de auditor, eu acabo instruindo meus clientes, obrigando é um termo muito pesado, mas eu acabo instruindo os clientes, orientando eles a seguir o que está na norma, né? Então, é meio que obrigatório você fazer essas divulgações por força de lei, por força do CPC 25, que é a gente divulgar o valor contábil no início do período, lá no comecinho do exercício. Aí nós colocamos as aquisições, né, as adições, que na norma ela é tratada como novas provisões ou adições a provisões existentes. Valores de provisões que foram utilizados no período. Então, daquele valor que estava no início do período, quanto que eu utilizei desse montante? Quanto foi de baixa do período, né? Quanto que eu acabei consumindo desse valor? Quais foram os valores que eu não utilizei? Pô, eu tinha provisionado lá no passado, não utilizei, não consumi e já não é mais provável a minha perda. Eu vou fazer um estorno disso. Então, também tem que divulgar aqueles valores que foram revertidos no período. A variação do valor descontado decorrente do tempo. Lembra que a gente comentou que uma atualização financeira da provisão, ela tem que ser tratada como uma despesa financeira? Então, eu tenho que informar aqui, também na movimentação da minha provisão, que este valor, né, esse acréscimo, não é um novo acréscimo, não é uma provisão nova, e sim uma atualização monetária da provisão que já está constituída lá no início do exercício. E aí é uma continha matemática, né? Eu parto do saldo inicial, faço as considerações, obrigatoriamente eu tenho que chegar no saldo final. E o saldo final tem que estar sendo refletido no balanço patrimonial, que são o valor das provisões constituídas, tá? E aqui, pessoal, eu estou falando de provisões de maneira geral. Não é só de provisão para contingência, é todas as provisões que estão no meu balanço patrimonial. E relembrando mais uma vez, as provisões, né? Tenho diversas provisões, algumas não tem nem nome de provisão mais nas normas atuais, ela é chamada de perdas, né? Então, para qualquer perda estimada, para qualquer estimativa contábil, qualquer provisão, não vamos se apegar muito ao detalhe, ao nome técnico que a gente está dando para isso, mas sim a essência, né, de uma estimativa. Pode ser perda com crédito de liquidação duvidosa, pode ser um impairment, pode ser itens que tem giro baixo do estoque, pode ser provisão para contingência, provisão para reestruturação, enfim, tudo que a gente discutiu até aqui, eu tenho que sempre ter esse racional. Eu sempre tenho que ter nas notas explicativas essa movimentação, essa divulgação de informações.
Então, quando eu estou lá explicando por que eu constituí uma provisão dos meus estoques, é importante eu explicar para o mercado, né, para os terceiros. Olha, eu constituí provisão sobre o giro lento do estoque, considerei que eu tenho um giro de aproximadamente 90 dias, todos os demais produtos acima de 90 dias que estão parados na minha companhia foi identificado como itens obsoletos, ou itens que não têm um giro, né, giro lento. Então, esse é um indicativo que eu posso vir a ter um problema. Pode ser que dê ali 6 meses, você começa a vender isso de novo e você se torna a provisão. Mas a norma pede o quê? Se você tem algum indicativo, que você tem um problema, né, e na realização dos estoques dos ativos, faça-se a estimativa, constitui a perda. E aí você tem que explicar para o mercado qual foi o critério que você usou. E aí você divulgando isso, está tudo bem. Você explicou qual foi o racional, né? No exemplo que eu dei, um giro de mais de 90 dias. Alguma coisa que não está girando acima de 90 dias, vou provisionar, vou registrar a perda estimada. E aí para cada classe de ativo nós temos uma divulgação apropriada. Mas o importante é nós termos o conceito de que aqui no CPC 25 é onde que eu tenho a obrigatoriedade de divulgar essas informações mínimas, ok? No próximo módulo nós vamos falar um pouquinho mais sobre passivo contingente. Nós vamos entrar nas definições de passivo contingente e aí nós estamos falando de uma nova informação. Eu disse lá nos primeiros módulos, tá? Não confundam provisão com passivo contingente, né? Se vocês refrescarem a memória, a provisão é aquilo que é provável, né? Um desembolso, que ela atende os conceitos de passivo. Passivo contingente é aquilo que não está contabilizado, está apenas divulgado. Nós vamos entrar agora nas definições do passivo contingente para voltar a relembrar alguns conceitos e entrar em algumas questões mais detalhadas desse tópico, tá? Então a gente volta a falar disso no próximo módulo.